E lá vamos nós para um áudio polêmico. Polêmico principalmente porque brasileiro é tarado em debate, muito provavelmente por conta dessa nossa filodoxia moderna, né, pós-iluminista, que supervaloriza a opinião acima de tudo. E, bem, vamos lá. Por que eu acredito que não dá para discutir com marxista de maneira geral, né? O que me leva a esse tipo de posição? Principalmente vendo os últimos debates aí de caras que, né, se dizem de direita ou livre-mercadistas contra marxistas de maneira geral. E, cara, é uma coisa que eu já venho pontuando há um tempo, né, mas eu nunca formalizei propriamente um vídeo, já falei em lives, já não sei se eu cheguei a colocar isso em texto, só coloquei o motivo pelo qual debater geralmente é deletério, é uma má ideia, né? É contraproducente. É que, cara, marxista tem uma cosmovisão incompatível com a sua, de maneira geral, tá? Eu falo isso porque é o seguinte, a cosmovisão de um marxista, ela tem aquela dialética natural, né, basicamente, que vai dizer que o movimento histórico é um movimento de síntese entre contraditórios, isso vem sim de uma noção hegeliana, mas acima de tudo, o materialismo marxista, ele faz inversões causais, metodologicamente, tá? Então, uma coisa que você provavelmente enxerga como causa e efeito, principalmente usando uma filosofia da mente, quer você seja consciente disso ou não, que é ilemórfica, né? Que acredita que existe forma e matéria, que você tem um intelecto propriamente dito livre e, de certa forma, imaterial, tá? A sua liberdade propriamente, seu livre-arbítrio, ainda que condicionado, ele é condicionado por uma indeterminação, certo? Das causas materiais sobre o seu intelecto, tá? Então, de certa forma, é imaterial. E você acredita propriamente que as pessoas agem propositadamente, certo? E isso eu não estou só colocando dentro de um parâmetro praxeológico de maneira geral, né? Mas de um aspecto mesmo que está de acordo com a sua experiência interna como ser humano, certo? Já dentro da cosmovisão marxista existe um esquema, certo? Causal, que vai colocar essa determinação numa via inversa, né? Não que você tenha um intelecto que move, basicamente, todo o seu processo cognitivo e que move, propriamente, toda a sua tomada de decisão, toda tomada de decisão consciente, ao menos, né? E eles vão dizer, na verdade, que a materialidade, especialmente dentro de um contexto econômico, que não necessariamente é explicado materialmente, até dentro do próprio esquema marxista, ele vai determinar, basicamente, a sua mentalidade, de forma que o condicionamento se torne uma forma de determinação, tá certo? Determinação no sentido rígido do termo mesmo. E esse tipo de determinação vai fazer com que você tenha um certo escopo, né? Uma certa... Não é moldura o termo, né? Seria o termo para framework. Mas você teria, basicamente, a sua forma mentes determinada pelo contexto que você está inserido, certo? Isso num sentido não apenas propriamente da informação que você tem para deliberar sobre, mas a própria estrutura da sua forma de pensar. Esse é o polilogismo, basicamente, marxista, que é a ideia de que o mero fato de você pertencer a um determinado grupo social vai determinar rigidamente a sua mentalidade. É isso, né? Que não existe uma lógica universal, né? As regras da prova e por aí vai, mas que tudo é relativo aos interesses de uma classe. Então eles basicamente vão sequestrar teleologicamente os fins pelos quais você vai discutir alguma coisa, né? Então eles sempre vão tentar reduzir as coisas a um interesse de classe, certo? E aí, quando você está preocupado propriamente com a prova científica, com a compreensão da realidade propriamente dita, você não está nem na mesma base de discurso que o cara. E ao mesmo tempo que ele enxerga uma dialética natural, uma dialética ontológica, né, eles também não estão de acordo, né, não tem compromisso, melhor dizendo, com as regras da prova lógica, né? Porque existem várias formas de dialética.
Existe a dialética platônica, que é justamente uma dialética investigativa, mas que está totalmente compromissada com as regras da prova. Existe a dialética erística, basicamente, que é aquela dialética que é utilizada apenas para convencimento retórico e não prova científica. Enfim, dentro de vários autores, o conceito de dialética ele vai mudando, né? Mas, em última análise, existe uma presença de uma antinomia na dialética. Eu, por exemplo, defendo uma visão de dialética de antinomia, mas não de contraditoriedade, né? E isso vem de uma influência do Mário Ferreira dos Santos, no meu pensamento, né? Mas, por outro lado, nessa visão do Marx, ele fala, tanto ele quanto Hegel, né? Fala com todas as palavras o termo contradição, mas contradição é uma negação em absoluto, não em graus, entende? Por isso que a gente tem, por exemplo, lógicas como a lógica paraconsistente, que vai falar de graus, mas não vai falar de contradições em absoluto. Ela não nega, propriamente dita, a lógica clássica, né? O cálculo proposicional clássico. E nesse caso, quando você não tem nem as mesmas bases, certo? Bases de princípios, até mesmo metodológicos de busca pela verdade, você não consegue ter um chão comum, né? Um common ground, você não consegue ter uma base comum sobre a qual vocês vão discutir as outras coisas, né? Por conta disso, vocês vão ficar, basicamente, tentando impor, basicamente, os princípios para o outro. E é isso que acontece muito comumente, né? O marxista ele não tem probidade epistêmica para entender os seus princípios e analisar o seu raciocínio do ponto de vista dos seus princípios. Ele impõe os princípios dele sobre a sua argumentação, como um dogma. Eles são dogmáticos, são mais dogmáticos do que eles acusam outras pessoas de ser, né? É bem uma projeção psíquica da parte deles, né? E eles estão, assim como qualquer filosofia política, mais preocupados com as finalidades dele enquanto grupo político do que com a prova científica, do que com a busca da verdade, por mais que eles utilizem o termo científico, mas é de maneira puramente retórica, tá? Então, essa noção, ela vem... Eles não sabem nem definir matéria, né, em primeiro lugar, né? Porque o Marx, ele foge de definições, porque isso daí é fazer metafísica. Mas, de maneira geral, essa noção deles, ela está vinculada a uma finalidade política, que é a finalidade da Revolução Comunista, que está dentro de um esquema dialético maior, né? Basicamente, que é a dialética histórica deles, certo? Que é movida por um conflito de classes, certo? E também é muito anacrônico se você olhar a evolução do capitalismo, porque é muito restrito ao capitalismo industrial, né? Ele não se adapta, por exemplo, até o capitalismo tardio que a gente tem, em termos de setor terciário, de serviços, entre outras idiosincrasias da economia moderna. Mas, de maneira geral, eles estão, assim como eu rechaço qualquer tipo de filosofia política, né? Não vou nem usar o termo ideologia, porque também é um termo que está sob muita disputa, mas as filosofias políticas, de maneira geral, elas estão mais preocupadas com uma finalidade específica do que propriamente com a prova científica. Aí você pode pegar, por exemplo, o conservar do conservadorismo, a aniquilação do Estado moderno por parte dos anarcocapitalistas, né? A superação, por exemplo, da dialética de luta de classes dentro do marxismo na realização de uma revolução política, que é essencialmente gnóstica, por conta dessas características que acabei de falar, entre várias outras, né? Então, assim, lógico, as ideologias elas têm um aspecto propriamente de realização do fim humano na imanência, né? Mas as filosofias políticas, de maneira geral, elas vão estar geralmente vinculadas com algum tipo de princípio ao qual eles não é a busca da verdade em si, mas é a realização desse objetivo, né? Tanto o liberalismo, que tem aquela polissemia sobre o termo liberdade, que dividia liberais franceses de liberais ingleses, por exemplo, né? Em que a liberdade seria o fim último do homem, né? Mas que eles nem concordam sobre o sentido da palavra liberdade. Então, olha que interessante, né? Sempre tem você ficar preso a algum aspecto, né? Enquanto você tem um espírito científico, é você querer compreender a realidade do jeito que ela é,
sem impor, basicamente, as suas leis de funcionamento, né, no sentido quase kantiano de tentar impor a um suposto caos da realidade a ordem do seu intelecto, basicamente, né? Então, lógico, para quem nega que existem princípios lógicos da natureza, também podem aplicar esse tipo de crítica a quem tenta entender a realidade de forma lógica, né? Porém, todavia, contudo, os princípios da lógica eles estão fundamentados em princípios ontológicos muito mais analíticos, né? Tanto que, assim, para o Aristóteles formular a cosmovisão dele, ele fez uma análise de todas as outras cosmovisões que vieram antes dele para tentar chegar a uma síntese, né? Então, o espírito analítico, ele vem, né? Essa metafísica, essa ontologia, o estudo da realidade, dos princípios da realidade, ele vem justamente para estabelecer a base de todo e qualquer estudo posterior a ele, inclusive da própria ciência natural, né? Por isso que é uma episteme no sentido mais antigo do termo, né? Embora não seja uma ciência tal qual uma ciência natural física, certo? Que também que não está sujeita a testes controlados, mas aí você não entender a natureza do conceito clássico de ciência. Bom, mas enfim, eu já estou divagando um pouco agora, mas basicamente o motivo pelo qual não dá para discutir com o marxista é porque ele tem princípios ontológicos que são totalmente incompatíveis com os princípios da prova científica. E, por outro lado, isso não significa que você não pode fazer uma análise crítica da cosmovisão marxista. Só que se você fosse fazer esse tipo de análise crítica com uma discussão com um marxista, esses princípios são dogmáticos para ele e não estariam nem sujeitos à análise. Até porque o próprio Marx fala que você tem que tomar o homem na condição imediata dele e não ficar investigando os princípios últimos do ser humano, certo? E da realidade propriamente dita, certo? Então, ele já pressupõe aquilo que ele está tentando provar, para que você evite a investigação etiológica. É por isso que o argumento etiológico do Aristóteles derruba Marx, que é o que o Voegelin aponta no Science, Politics and Gnosticism, né? E, por outro lado, o Marx, eu ia falar mais alguma coisa da cosmovisão do Marx, mas, de maneira geral, é isso. Proibição de perguntas, um sistema que quer se provar pela sua própria realização e não pela compreensão da realidade. Lembrem, as teses contra Feuerbach, a famosa 11ª tese, que fala que o importante não é compreender a realidade, mas transformá-la, mesmo sem entendê-la. Você entende? É o espírito kantiano que continua ressoando na mentalidade moderna, certo? Que, assim, não importa se a gente não entendeu, a gente vai conseguir transformar. A gente vai transformar. É igual um burro batendo a cabeça na parede. Entendeu? Mas é isso. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Omnia unus est, et omnia oriuntur in unum.